Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, onde as pessoas aparecem aqui para contribuir com o canal, disseminar conhecimento, enfim, compartilhar as suas experiências. E olha o tema que nós estamos trazendo para a Prosa com Bertaglia de hoje: fake news. Criar e divulgar notícia falsa é crime? A popularização das redes sociais hoje em dia oferece uma forma rápida de espalhar notícias. E devido a isso, mais do que nunca, as notícias falsas e os rumores têm um poder fortíssimo de prejudicar países, economia, finanças, marcas, empresas e também indivíduos. Muitas empresas estão à beira da falência devido a essas notícias falsas. Existem várias razões pelas quais as informações falsas são criadas. Alguns indivíduos criam artigos altamente opinativos com base em suas próprias crenças falsas. No setor de saúde, temos muitas situações que prometem curas. Geralmente, as notícias falsas contêm uma semente de verdade que lhe dá credibilidade. Outras vezes, um artigo verdadeiro contém um título enganoso para atrair pessoas. Quando compartilhado nas mídias sociais, o título é muitas vezes a única coisa que a maioria dos consumidores lê. Interessantemente, um dado curioso sobre as mídias sociais é de que, quando a notícia se alinha com as suas crenças, 56% dos usuários do Facebook não conseguem reconhecer as notícias falsas. Vamos refletir sobre este tema fantástico aqui na Prosa com Bertaglia. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo de longa data, Roberto Maier. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para prosear comigo o Roberto Maier. Roberto, seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, Paulo. Quanto tempo, né? Bastante tempo, meu amigo, muito tempo realmente a gente não se fala aí e ainda nós tivemos esse intervalo de pandemia. Roberto, antes de nós entrarmos aqui na nossa prosa, eu gostaria que você falasse um pouco de você aí. Quem é, afinal de contas, o Roberto Maia? Bom, me considero uma pessoa privilegiada, né? Como todo mundo, na minha juventude, comecei trabalhando como empregado, depois virei empreendedor, depois fiz uma carreira acadêmica, né? Eu acabei abandonando em função aí trabalho voluntário nas entidades empresariais do setor de tecnologia, né? Principalmente na CESP, e continuo empreendendo, né? Tenho minha empresa já há mais de 30 anos e também nos últimos 15 anos tenho me dedicado aí a causas voluntariamente no âmbito mais social, não só na área de tecnologia. Que bacana, meu caro, muito legal isso, uma baita de uma carreira aí extensa, e com muita contribuição. E esse Uhum. tema, o Roberto, aliás, antes de entrar no tema, vamos convidar o pessoal para se inscrever no canal, para curtir aí a nossa prosa, né? E acionar também o sininho para ser notificado quando a gente lançar aqui uma nova prosa. Roberto, que tema é esse? Que história é essa de fake news? Vamos lá? Bom, de fato, esse tema ele não é novo, né? Tá certo? Meu avô, quando eu era criança, já dizia, né, que o papel aceita qualquer coisa, né? Ele mostrava mentiras no jornal e falava isso. Então, a propagação, na verdade, de mentiras, né, ela não é nenhuma novidade. O que mudou é a escala, né? Tá certo? A gente tem, na verdade, o impacto da tecnologia, da informação, da comunicação no, em todas as atividades humanas, né? Inclusive, né, como eu costumo dizer, na fofoca, né? As redes sociais, né, quando elas foram lançadas, eu defini como a informatização da fofoca. Então, quando, digamos, 50 anos atrás, numa cidadezinha qualquer de interior, duas vizinhas de noite, depois da janta, sentavam no banquinho na rua para fofocar das outras que estavam dentro de casa, né? Aquela informação ficava só entre elas, né? Sendo falsa, provavelmente ninguém mais ia ficar sabendo.
Hoje elas ficam dentro de casa e publicam nas redes sociais. E aí o mundo inteiro tem o potencial de ficar sabendo daquilo. Basicamente, essa é a evolução que nós tivemos. E isso acaba, então, gerando uma série de problemas que parecem novos, mas que, no fundo, a semente da solução já existe. Até porque faz parte do ser humano querer julgar, ou querer fazer com que os outros tomem conhecimento daquilo que eles imaginam, e muitas vezes acabam determinando algumas situações que são extremamente indelicadas e acabam afetando as pessoas. Nós vamos falar um pouquinho aqui, né, Roberto, de algumas situações Uhum, desse tipo, aquilo que nós falamos lá na abertura, né, ou seja, reputação, imagem de pessoas e de empresas e até de países, né, acabam uhum, sendo manchadas em função de algumas mentiras. E às vezes, quando nós vamos gerar a headline, né, ou a manchete, o título de alguma coisa, nós acabamos gerando alguma coisa que seja extremamente atrativa, né? Inclusive, quando a gente olha o nosso título aqui, os títulos da prosa, eu faço um esforço danado para colocar um título que seja atraente, né, atrativo para as pessoas, mas que seja verdadeiro, ou seja, que ele realmente registre aquilo que nós vamos conversar, como é o título que nós estamos colocando aqui. Uma pergunta, eu sei que é difícil dizer isso, mas por que as pessoas criam fake news, ô Roberto? Bom, acho que a questão principal aí, assim, o ser humano sempre teve, né? Desde tempos, entre aspas, bíblicos ou pré-históricos, né? Conforme as crenças de cada um, né? A gente sempre teve essa questão de verdade e mentira convivendo, tá certo? A própria maçã E da Eva foi uma pegadinha, né, Roberto? tem várias interpretações possíveis, né? Mas de qualquer forma, assim, os seres humanos não são santos, tá certo? E em muitos casos também a gente tem a criação de mentiras de forma inadvertida, né? Porque você deve lembrar daquela brincadeira de criança do telefone quebrado, né? Quando a informação vai passando de boca em boca ou de mensagem em mensagem, cada um acaba distorcendo ligeiramente em função do que compreendeu, do que acredita, e nesse processo de passagem de informação de um para o outro acaba muitas vezes, né, criando no final algo que não tem nenhuma relação com a verdade, mas que não foi a obra de uma pessoa, foi uma obra coletiva e às vezes de forma involuntária, às vezes, né, a gente tem casos aí de pessoas, equipes, até empresas que infelizmente se especializaram, né, em tirar proveito disso, né, da criação de redes de mentiras para influenciar a opinião popular, né, fazer disso inclusive uma forma de influenciar o destino dos países. E é interessante o que você falou, aliás, você usou um exemplo aí bem característico, que é a história da comunicação, né? Ou seja, quando criança nós tínhamos aquela brincadeira, você contava uma historinha aqui de um lado, passava por várias pessoas até chegar na última, né? E essa última, logicamente, teria que repetir a história para a primeira, e a primeira ia dizer, pô, mas não foi nada disso que eu falei, né? Não Uhum, foi essa a história. E você sabe que eu dou muito cursos, eu faço muitos workshops, e um deles é sobre comunicação, ou às vezes sobre liderança, e eu encaixo essa parte de comunicação. E mesmo no mundo corporativo, com adultos, né, esse tipo de coisa acontece, ou seja, você inicia contando uma história original, né, o fato, o que foi que aconteceu, e quando chega lá na última pessoa, a partir do momento que vários vão contando essas historinhas, elas chegam totalmente diversas ou deturpadas, exatamente porque
porque, em cima do que você falou, do que você comentou, o entendimento daquilo, e muitas vezes porque você gosta de florear também, né? As pessoas gostam de florear, de adicionar lá o contexto dela, né? E no final das contas você acaba mudando toda a história. Esse é um lado de criar, mas tem um lado do acreditar, né? Tem as pessoas que não criam, mas tem as pessoas que acreditam, como nós falamos ali nos 56%, né? Porque ele tem uma razão, Uhum. uma conexão com aquele assunto. Você quer falar um pouco sobre isso também, Alberto? Na verdade é assim, eu estava comentando aí dos seus workshops, né? Eu estava lembrando da minha vivência acadêmica, né? Então, quando você pensa no professor de história, de sociologia, de psicologia, né? Você, em qualquer aula que você assistir num curso de pós-graduação, onde você permite que os alunos participem da aula, você acaba tendo esse tipo de dificuldade. A única disciplina onde isso não acontece é na matemática, né? Quando você quer demonstrar um teorema, né? A linguagem é precisa o suficiente para evitar que esse tipo de preferências ou crenças acabem influenciando aquilo que está sendo trabalhado na aula, né? Mas é parte, na verdade, dessa dificuldade, né, que nós temos aí de expressar, né? E o que acontece, né, hoje em dia, né, com essa onda gigantesca, né, um tsunami, na verdade, né, de fake news fabricada aí de forma intencional, né, é que a maioria das pessoas não foram preparadas justamente para analisar se aquilo que elas estão recebendo é ou não uma mentira. Então, é por isso que as fake news fabricadas propositalmente para influenciar as pessoas, os países, né, funcionam, tá certo? E chegam ao ponto de, inclusive, plantar fake news sobre, né, os checadores, né, de verdade, né, que alguns começaram a montar aí redes para verificar as informações e demonstrar. Tem o Então, assim, fake, a né, de gente tem, fatos, é. exatamente, mas o grande problema é que nós não temos uma educação que prepara as pessoas para esse ambiente, né? Nós estamos vivendo um momento em que, digamos, os fabricantes de fake news saíram na frente e os consumidores potenciais, que somos todos nós, ainda não fomos educados de forma massiva para saber como se comportar nesse ambiente. Pelo menos a grande maioria das pessoas não passou por nenhum tipo de capacitação, seja formal dentro da própria escola, como já acontece em alguns países hoje, né? Seja de maneira informal, né? Até porque você está falando de vender workshops, né? A gente não fez ainda um workshop Aprenda a identificar fake news. Na realidade, eu comecei uma campanha, questão de um mês atrás, exatamente Uhum. voltado para esse lado de fake news, porque por mais que você configure, às vezes, as redes sociais ou configure os seus motores de pesquisa, sempre vem alguma coisa que você não quer ver. Por exemplo, eu configuro que eu não quero ver notícias de novelas, né, de fofoca sobre atores ou atrizes, não quero ver essas coisas. E chegou para mim alguma coisa do tipo 32 casais que não se falam depois que eles se separaram. Por que eu vou querer saber, cá entre nós, né? Por que eu vou querer saber por que 32 casais se separaram? Primeiro começa aí, né? É me meter na vida deles. E segundo, se eles não se falam, isso é problema deles, né? Então, Uhum. mas essa é a minha visão, né? Talvez não seja a Sim, visão de talvez a outras da tua pessoas. esposa não seja essa. Coincidentemente, a dela é igual à minha, né? Mas muitas pessoas têm a curiosidade de saber, né? Eu acho até que um psicólogo gostaria de saber o porquê que isso aconteceu, por que eles não se falam. E daí vem uma pergunta para você,
aqui é uma pergunta que gera um pouco aliás, tem coisas adicionais para a gente explorar, mas é crime? Fake news é crime? Então, na verdade, é assim, essa é uma pergunta que depende, né, na verdade, da forma, do conteúdo, né, porque nós não temos uma lei específica sobre fake news, tá certo? A gente tem legislação no nosso Código Penal, né, eu não sou advogado, né, mas eu acabei, na verdade, me envolvendo, inclusive, na análise de alguns projetos de leis pelo meu trabalho na CESP, né, então tem algum conhecimento aí na verdade, dentro do nosso Código Penal, né, existem três figuras, né, de crimes, que são a calúnia, a difamação e a injúria. Mas, que, em tese, são suficientes para que você possa enquadrar, né, quem produz mentiras, né, conforme o tipo da mentira, vai ser enquadrado num dos três artigos aí do Código Penal, certo? Mas, do outro lado, assim, a gente tem uma justiça aqui inoperante, né? Na verdade, assim, ela funciona como um aparato burocrático nesses casos, mas eu já tive, pessoalmente, a oportunidade de passar por essa situação, né? E, na prática, o que acaba acontecendo é que a justiça se nega a dar andamento, né? Porque, assim, quando a gente fala em crime, né? Uma outra questão que a maioria das pessoas não sabe, né? Você ter uma causa criminal, né? Mover uma causa criminal é diferente de um processo judicial normal, né? Na justiça civil, qualquer pessoa privada pode processar outra, né? Então, assim, se nós tivéssemos combinado aqui que você ia me pagar pela nossa prosa e não me pagar, eu poderia te processar para você me pagar, certo? Mas no caso da justiça criminal, a Constituição diz que é privilégio do Estado, né? Se você matar alguém, eu não posso te processar. Quem tem que te processar é um promotor público, né? Tá certo? Alguém Uhum. do aparato do Estado, né? E existe uma única figura aí no Código do Processo Penal, né, que é a chamada queixa-crime, que é uma exceção a esse processo, que é quando, no caso de calúnia, difamação, injúria, o Estado não se mexe, então você, como pessoa privada, pode acionar o Estado para que se mexa, né? Mas a minha experiência com isso foi frustrante, porque quando eu acionei, o procurador que tratou do caso alegou que, né, deveria ter cumprido o rito que o Estado tinha que cumprir, seria ouvir a outra parte no inquérito. Acontece que eu sou pessoa privada, estou pedindo a exceção, né? Tá certo? Eu não tenho como ouvir a outra parte que supostamente me atingiu, tá certo? Aham. Sem o aparato do Estado, né? E, na verdade, é assim, então, o que acontece, né? Nesse caso, levei até a segunda instância, perdi, eu resolvi, por questão de custos, não levar mais para cima, tá certo? Mas, é, na prática, é isso que acaba acontecendo, né? A grande maioria dos casos acabam ficando no terreno aí da fofoca, da impunidade, né? E, na verdade, é disso que os que fabricam fake news tentam se aproveitar, tá certo? Né? Em textos antigos, e está escrito na obra do Rui Barbosa, etc., quando a justiça demora, ela é injusta, né? Porque É quando você verdade. tem fake news, né, você está, na verdade, difamando uma pessoa, né, acusando ela de ter cometido algum ato ilícito que ela não cometeu, né? Você está destruindo a reputação da pessoa. E mesmo que isso possa ser provado como crime, se isso levar anos, a pessoa pode sofrer danos irreparáveis, né? Porque a pessoa acaba, em muitos casos, né,
desenvolvendo inclusive doenças, não só psicológicas, mas físicas, né, em função do sofrimento pela qual ela acaba passando. Então, esse ponto eu gostaria de desbravar um pouquinho contigo, ô Roberto. Uhum. Nós estamos terminando a primeira parte aqui da nossa prosa e nós vamos para o segundo tempo, mas antes de ir para o segundo tempo, eu gostaria de convidá-lo a tomar um cafezinho, uma água por aí. Aí a dona Corujinha vem, faz o seu canto e a gente já pula para o segundo tempo, onde nós vamos desbravar exatamente essa parte, onde qual é o estrago, né, que a fake news pode fazer para a pessoa ou que afeta? Não é só reputação, né? Tem outras coisas, doenças e tudo mais. Vamos tomar o nosso café? Vamos lá, Roberto? Combinado. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui. Eu acho que conscientemente as pessoas podem refletir bastante sobre o que nós estamos falando aqui, né, Roberto? Eu acho que é um assunto interessantíssimo. Ele não é fácil, né? Até porque permeia a sociedade, permeia as empresas, né? E cada indivíduo tem o seu tipo de comportamento e a sua forma de reagir perante algumas notícias. Nós estamos trazendo aqui, logicamente, uma visão, e com essa visão cabe a cada um analisar o que nós estamos falando. E aí, uma das coisas que eu queria, de alguma forma, trazer para uma maior reflexão, Roberto, é exatamente a perspectiva, porque nós falamos de imagem, de reputação, mas a fake news, ela não fica só aí, né? Ela pode causar outro tipo de estrago, não é isso? É, a questão fundamental é assim, que você pode ter danos, que são o que a gente chama de efeitos colaterais, né, da divulgação da mentira, né? Então, nós podemos ter casos onde um problema que de fato ocorre, uma crise na gestão de um processo de uma empresa ou de um governo acaba sendo generalizado, aumentado ao ponto que aquela empresa é obrigada a encerrar suas atividades, né? Você pode ter governos que são obrigados a renunciar ou a tomar atitudes como a invasão do Capitólio pelo Trump, né? Que foi, na verdade, um efeito colateral, né, dessa fabricação de fake news. E você pode ter também efeitos sobre as pessoas, né? Porque quando você escuta mentiras a seu respeito sendo propagadas para tudo quanto é lado, né? Não são todos os seres humanos que conseguem se manter firmes, né, na sua serenidade e com plena convicção de que aquilo é mentira e não sofrer nenhuma consequência a respeito disso, né? Porque muitas vezes, né, no terreno pessoal, isso acaba envolvendo pessoas muito próximas do teu convívio. E isso acaba, então, fazendo com que a reação das pessoas seja das mais variadas possíveis, né? Tem casos documentados de pessoas que, diante da pressão da massa, entre aspas, né, acabaram, casos extremos aí, pessoas que não aguentaram, suicidaram, porque não quiseram fazer frente a essa realidade. Nós temos casos de pessoas que acabam, na verdade, se isolando ou desenvolvendo compulsões, né? Seja alimentares, seja com bebida, seja com substâncias psicoativas mais fortes que o álcool, né? Para fugir dessa realidade incômoda, né? Porque acaba se criando um ambiente que se torna extremamente difícil, né? Superar essas adversidades requer, né, de fato, uma capacidade, uma força de vontade muito grande. Né? Surgiu aí recentemente na televisão, né, uma confissão aí da uma atriz brasileira famosa aí, a Cleo Pires, né, que há 25 anos atrás foi vítima de fake news, né, em relação a um possível caso que ela teria tido enquanto adolescente com o padrasto dela, né, o que era mentira, mas
circulou na imprensa por muito tempo isso, e ela levou 25 anos para conseguir trazer isso a público e trabalhar isso de uma forma que todo mundo saiba que, de fato, isso era fake, né? Então, você gerou na vida dessa pessoa 25 anos de sofrimento, né, cujas consequências, obviamente, a gente não sabe, né? Quando a gente vive com esse tipo de sofrimento, né, o corpo também fica marcado, né, de que consequências isso pode ter a nível de saúde posteriormente, Sem dúvida, né? sem Né? dúvida. Nós não temos uma bola de cristal para dizer, nem quero aqui condenar ninguém a nenhuma doença, mas a probabilidade é bastante alta. E aí tem uma perspectiva importante também, né? Normalmente, eu acho que isso, logicamente, tem algumas ramificações, né? Uma delas normalmente as pessoas que são famosas são atacadas em função de Uhum. algum esquema, não necessariamente, ou pelo menos é o que a gente fica sabendo com mais ênfase. Tem outro aspecto importante também, hoje, principalmente nas redes sociais, né? Aí no Facebook, no Instagram, e várias redes, né? O WhatsApp, o Telegram, e tal. O pessoal muitas vezes em busca de maior número de visualizações, de curtidas, acabam publicando coisas indevidamente para aquele momento, né? Ou seja, a vida dele cria até para ele próprio uma neurose, né? De que ele tem que estar presente na Uhum. rede social, e tem que soltar alguma coisa que extrapole, né? E por falar em extrapolação, tem algum exemplo do mundo corporativo aí, Roberto, que você possa trazer para a gente? Bom, nós tivemos aí um caso aí de uma empresa fabricante de cervejas em Minas Gerais, uns anos atrás, teve problema com alguns lotes da bebida e que acabou, na verdade, encerrando as atividades porque foi disseminado que toda a produção tinha esse problema. Agora, essa questão de precisar gerar leitura, né? Na verdade, essa é uma das fontes, né, das pessoas que têm problemas de ego, né? Porque essa, essa é uma outra característica das redes sociais, né? É, Elas, de alguma forma, incentivam a fazer com que o ego das pessoas cresça, né? Ou influencie mais o seu comportamento. Então, essa é uma das razões pelas quais, nesta época de fofocas informatizadas, esse tipo de coisa vem acontecendo com muito mais frequência. e é interessante isso, não, Roberto? Porque tem muita fofoca, muita fake news, por exemplo, que elas acabam gerando publicidade e elas entram, inclusive, em sites que são sites dignos, né? Sites interessantes, mas o fato de estar pagando, às vezes, ou patrocinando, ela acaba se inserindo dentro de alguns sites confiáveis. Eu já passei por isso, né? Eu já olhei por essa perspectiva. Então é um negócio que nós precisamos tomar muito cuidado, né? E hoje em dia, com Com a certeza, inteligência. né? Até porque, É, assim, no mundo corporativo hoje, né, o relacionamento com a imprensa, né, ele passa por profissionais especializados, né, assessorias de imprensa, né, a própria transformação da imprensa nesse mundo digital que a gente vive está fazendo com que as equipes editoriais sejam cada vez menores, né? Então, as próprias empresas jornalísticas que supostamente têm profissionais capacitados para fazer o que na linguagem jornalística se chama do contraditório, né, de ouvir todas as partes, muitas vezes acaba não sendo feito por falta de recursos, simplesmente. Porque a notícia tem que sair e acaba se confiando, às vezes, em fontes que depois se mostram não confiáveis. e é interessante isso que você está trazendo, até porque eu vivencio isso, eu passo por essa situação com as pessoas que eu convido para vir aqui prosear comigo, né? Então, algumas pessoas Uhum. que eu acesso nas empresas, logicamente tem que passar pela assessoria,
E as perguntas quem é o Paulo Bertalha? Logicamente, muita gente me conhece. Eu não trago aqui apenas pessoas que eu conheço, eu trago outras pessoas também. E a Uhum. assessoria da imprensa quer saber, né, quais são os assuntos, quais são os temas, varrem a prosa com Bertalha, vê quais são os temas que estão lá. Quer dizer, o pessoal faz um escrutínio aí, né, uma Uhum. avaliação, uma análise para poder colocar, principalmente presidentes e vice-presidentes participando aqui da prosa, porque nós temos vários aí participando. Eu acho que deve ser assim mesmo, ou seja, e nós, né, Roberto, nós também temos uma missão, ou seja, a partir do momento em que a gente percebe que algo está errado, né, não vamos divulgar, não vamos difundir. Nós estamos chegando ao final aqui da nossa prosa, Roberto, mas eu gostaria que você aconselhasse um pouco como é que as pessoas poderiam evitar esse tipo de coisa ou até denunciar, porque muitas vezes você olha aquela fake news, aquela mensagem que não é verdadeira, mas você simplesmente despreza. Mas eu acho que ao invés Uhum. de desprezar, a gente deveria denunciar, não é isso? Na verdade, essa é uma questão cujos ensinamentos vêm de longa data, né? Você me fez lembrar de uma frase do Martin Luther King, né? Que diz que o silêncio dos bons é que perpetua o mal, tá? Perfeito, perfeito. Então, né, de fato, toda vez que a gente reage dessa forma, simplesmente ignorando a presença daquela informação, a gente acaba, na verdade, permitindo que ela chegue em outras pessoas, né? Em todas as mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, existe no menu um botãozinho lá que te dá a opção até denunciar, né? E então basta fazer isso para que, porque se muita gente denuncia o mesmo conteúdo, ele fica automaticamente marcado, né? Eu sou muito ativo nas redes sociais, no meu trabalho voluntário, e posso testemunhar que eu já recebi aviso do Instagram, por exemplo, na hora de conectar com uma pessoa, dizendo, olha, essa conta já foi denunciada repetidas vezes pela publicação de conteúdos considerados inverídicos por checadores de fato. Você tem certeza que quer conectar com essa pessoa, né? Então, assim, de alguma forma, as empresas responsáveis pela gestão estão empenhadas em criar mecanismos, né? Até porque elas sabem que se elas não fizerem isso, elas vão acabar pagando o pato, né, pela via política, pela criação de leis que vão obrigar elas a fazer muito mais que isso. Mas a operação é igual a qualquer sistema de informática, certo? Sempre depende da pecinha que está na frente da tela. É verdade, que está entre o teclado e a cadeira, né? Isso, se for um computador, é teclado. Se for um celular, nem teclado tem. É isso aí. Maravilha, Roberto. Fantástica a nossa prosa, né? Uma vez mais, pedir para o pessoal muito cuidado, porque reconstruir imagem é um negócio muito difícil, né? Reconstruir Uhum, pessoas é um negócio muito difícil. Você trouxe o exemplo aí, né? E a gente sabe também, trazendo aqui uma notinha complementar, né? Que uma empresa que tem uma reputação ruim em função de fake news vai encontrar problemas depois, inclusive para contratar pessoas, né? Porque ninguém uhum. quer trabalhar para uma empresa que teve uma disseminação, né, negativa, mesmo que essa disseminação tenha sido falsa. Meu caro amigo, gratidão enorme pela sua presença aqui, ô Roberto. Eu que agradeço o convite e fico à disposição aí, pá. Outras Bacana, Roberto. oportunidades, se achar que é válido. Bacana, meu amigo. Ao infinito e além, Roberto, e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração para você, meu caro. Outro para você. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Ao infinito e... Amém!